Fala pessoal, beleza? Meu nome é Neto, eu sou engenheiro de segurança e sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de inglês técnico voltado para a área de segurança do trabalho. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu preciso dar alguns recados e algumas informações gerais. Então, como eu falei, meu nome é Neto. Para aqueles que é a primeira vez que está assistindo essa aula, caiu de paraquedas por aqui, sou engenheiro de segurança e resolvi compartilhar um pouco da minha experiência em empresas onde o inglês era obrigatório ou muito utilizado, e criei um canal voltado para, na verdade, meu foco são dois, né? Crescimento profissional. Então eu compartilho também algumas boas práticas e lições que eu tive na minha carreira. Então, se você for lá na minha bio do Instagram, você vai ver um link para baixar fazer um download de um livro que eu escrevi que fala sobre crescimento profissional. E o meu outro foco é ensino de inglês, exatamente. Eu nesse período, nessa minha experiência que eu tenho, adquiri muito conhecimento tanto do idioma em si, como de um conhecimento técnico específico para a nossa área. Então, o meu objetivo é fazer aulas semanais para que você possa aprender do zero inglês focado na área de segurança do trabalho. Então, somente com esse conteúdo técnico, com esse conteúdo gratuito que eu estou disponibilizando tanto no YouTube quanto nas outras minhas redes sociais, você consegue sair do zero e atingir um nível melhor de inglês, tá bom? Desde que você, claro, siga corretamente não só as instruções da aula, como também as instruções do pós-aula, né? Então, eu sempre digo que esse material ele é para ser estudado durante a semana inteira, e eu vou explicar o porquê, beleza? Bom, então eu gostaria de agradecer aos inscritos, tanto do canal, tanto do meu canal do YouTube, quanto do meu canal do Telegram. Eu criei um canal lá para que eu pudesse compartilhar os arquivos de texto e de áudio dessas aulas. Além disso, eu também criei uma lista de e-mails. Então, se você quiser receber esses materiais por e-mail, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você se inscrever e receber também por e-mail, tá bom? E outra coisa, eu quero agradecer a todos os feedbacks que eu recebi dessa primeira aula e dos vídeos curtos que eu postei também, tá bom? Então, teve muito feedback, muita gente comentou, agradeceu, tá se envolvendo mesmo com o conteúdo, e o objetivo é esse. A ideia é que não seja apenas um vídeo que fique lá postado e as pessoas de vez em quando assistam. Não, realmente é para as pessoas fazerem um estudo sério, se comprometer e se enganjar nos estudos de inglês. Tá? Dessa forma, como todos devem saber, o inglês ele é um dos requisitos quase que obrigatórios. Hoje em dia ele é extremamente fundamental, e no futuro próximo ele vai se tornar quase que obrigatório. Então é muito importante para que você tenha resultados realmente excepcionais em sua carreira, você aprenda de vez o idioma, e não aquela de eu só sei o verbo to be, ou eu sei escutar, mas eu até entendo bem, mas na hora de falar, pessoal, isso não existe. É preciso fazer um estudo denso, realmente, para que você tenha um completo entendimento. Então, o inglês ele é dividido basicamente em 4 fases: o listening, o reading, o writing e o speaking. Então, você primeiro tem que aprender a escutar. As nossas primeiras aulas, elas serão focadas no listening. Então, você vai primeiro escutar. Depois você vai começar a aprender a ler, depois você vai aprender a escrever, e aí, efetivamente, você vai começar a falar, né? Quando eu falo aprender a ler e aprender, principalmente aprender a escrever, não necessariamente as pessoas não sabem escrever. A grande questão é que inglês é bem diferente do português, principalmente na escrita, né? Eu digo principalmente porque o inglês ele é bem diferente do português. Claro, tem várias semelhanças, mas a construção das palavras elas são diferentes em vários momentos. Então, o ato de escrever também ele é bem importante, porque além de você praticar, até na hora de produzir relatórios ou documentos de uma maneira geral,
é importante para que você também memorize e ajude ainda mais a fixar o conteúdo de todo o material que nós estamos estudando. Bom, e antes de nós começarmos esse vídeo, né, começarmos as aulas, não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com todos os seus colegas de trabalho, com todo o pessoal do EHS, do SESMIT, ou pessoal de bombeiros. Isso é muito importante para mim e isso me incentiva ainda mais a preparar e produzir conteúdos. Então, eu peço que vocês, não custa nada para vocês e significa muito para mim. Curtam esse vídeo, comentem, realmente se engajem. Se vocês... se vocês verificarem alguma palavra que não está bem pronunciada, ou alguma regra que não está legal, alguma coisa assim, se vocês tiverem sugestões, dicas, críticas se for o caso, podem procurar, mandem um direct, comentem no canal, enfim, também me avisem para que eu faça aí uma correção e no próximo vídeo eu possa informar, para que todo mundo fique alinhado na informação que esteja sendo passada. Bom, como eu comentei na aula passada, para que a gente tenha um entendimento maior do inglês, é necessário nós aumentarmos o nosso input. O que é o input? É a quantidade de informação que entra na nossa cabeça e que a gente consegue processar. Então, quanto mais nós entendermos, maior é a nossa capacidade de realmente aprender o idioma. É claro que o aprendizado do inglês ele não é só de input, ele precisa de um output também, que seria o escrever e o falar. Mas a quantidade de input ela é muito superior à quantidade de output. Então, não se preocupem tanto em falar. Eu conheço pessoas que não sabem absolutamente nada de inglês, zero, e elas já querem falar inglês. Então, nós temos que tirar isso da cabeça. Eu tenho acompanhado alguns professores de inglês, algumas pessoas que também têm materiais de inglês na internet, oferecem cursos e tal, e tem pessoas que oferecem a fluência do inglês em 3 meses, em 1 ano, em 6 meses, até em 3 meses. Pessoal, aprendizado de um idioma não é assim da noite para o dia. A impressão que às vezes eu tenho é que o inglês ele é um estorvo, ele é uma coisa que a pessoa detesta, então é como se fosse um remédio ruim. Pronto. A impressão que eu tenho é que o inglês é um remédio ruim. A pessoa toma de uma vez, que é para passar logo e ela não lembrar mais que ela teve contato com aquilo. E não é assim. Tá? Inglês não é necessariamente andar de bicicleta. É resumir muito, é simplificar muito uma coisa tão vasta, tão rica, tão cheia de detalhes e, apesar das semelhanças, tão diferente da nossa língua nativa. Né? Então, não adianta quem tiver esse pensamento querer aprender inglês da noite para o dia. Né? Não é assim que funciona. Claro, se você se dedicar, se você realmente se comprometer e principalmente esquecer, ou melhor, não pirar com esse tempo, com esse prazo, você consegue dar muito mais continuidade a esse aprendizado. Você consegue progredir de uma maneira muito mais efetiva do que necessariamente você ficar pilhado que tem que aprender inglês em tantos meses. Tá? Então, pode ser que aconteça? Sim, pode ser que aconteça. Mas a probabilidade ela é baixa, porque você não só aprende o idioma o dia inteiro, você faz uma série de outras coisas. As pessoas trabalham, estudam, fazem faculdade, tem filho, tem família, enfim, tem uma série de outros compromissos. Então, você assumir que vai aprender inglês num curto espaço de tempo, com uma quantidade gigantesca de informação, é um desafio muito grande e pode te frustrar. E se te frustrar, pode ser que tu bote a culpa na pessoa que está te ensinando, ou bote a culpa no idioma, ou pior, lembra das âncoras? Assuma que o inglês não é para você. Inglês não é para mim, eu já tentei, enfim, eu não consigo. Não existe isso. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Eu vou falar muito sobre mindset, sobre mentalidade, sobre as pessoas acreditarem que podem ou não podem alguma coisa. E uma coisa eu posso adiantar para vocês. Inglês é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa na face da Terra consegue aprender inglês. Não é você com alguma dificuldade,
com vergonha, com medo, que vai deixar de aprender a falar inglês. Existe muita questão técnica, sim, você tem que aprender os termos, a gramática, as expressões, a pronúncia, mas existe muito da parte comportamental. E essa parte comportamental, muitas vezes ela acaba assumindo, ela tem um percentual de responsabilidade muito maior do que o idioma em si, né? Então as pessoas que, eu tenho que aprender em tantos meses, eu fico com vergonha de falar, eu não consigo decorar isso e aquilo, elas acabam se prejudicando muito mais do que necessariamente o idioma seja difícil, né? A parte comportamental acaba falando mais alto. Então, assim como eu falei na aula anterior, lembra da rede de peixes, né? Imagina que nós somos uma rede e as palavras são os peixes. Então, à medida que palavras e mais palavras, o input, passam por essa rede, aumenta a quantidade dessas palavras ficarem retidas. Então, quanto mais palavras, na verdade, não só palavras, né? Eu falo muito de palavras, mas as expressões são mais importantes que as palavras. Você aprender as expressões, você começa, inclusive, o seu primeiro passo para aprender a pensar, na verdade, para desenvolver o seu pensamento em inglês. Você vai começar a pensar em inglês. E o pensar em inglês não é restrito às pessoas de nível avançado, fluente, né? O pensar em inglês, ele começa no nível intermediário. Então, quiçá no básico. Talvez até pessoas que têm um nível básico já comecem a pensar em inglês. E quando eu falo comecem a pensar em inglês, eu estou dizendo que a pessoa vai acordar e ela só vai pensar em inglês. Ela está começando. Ela vai olhar algumas palavras, ela vai olhar alguns objetos, algumas coisas no cenário dela, em casa, no trabalho, na rua, e ela vai automaticamente associar aquela coisa à expressão em inglês. Beleza? Então, o começo disso é o input e o começo disso é a quantidade de informação que está sendo introduzida, né, na sua cabeça e que você tem entendimento dela. Claro que não adianta eu apenas fazer input sem entender o que está sendo dito. Se eu colocar na TV e eu não entender absolutamente nada em russo, em chinês, a chance de eu absorver qualquer informação ela é quase nula, né? Talvez e aí seria um processo de repetição gigantesco e bem fácil, bem lúdico, para que eu consiga associar o que a pessoa está falando com o que ela está mostrando no cenário, por exemplo. Então não é assim, vocês precisam entender o que está sendo dito. Por isso que os nossos estudos, eles são de áudios, com textos para fixar o conteúdo e também com a tradução em português. E eu faço a tradução tanto literal quanto uma tradução de entendimento, para que nós possamos nos libertar dessa tradução de palavra por palavra ou tradução literal. Quando a gente começa a entender o contexto daquilo, fica muito mais fácil. Então, só para vocês terem uma ideia, na primeira aula foram utilizadas 454 palavras e destas foram 195 palavras únicas. Então, e dessas palavras únicas eu separei mais ou menos 26 palavras que têm mais a ver, que estão mais relacionadas à nossa área de segurança, saúde e segurança. Então, olhem a quantidade de palavras que vocês podem aprender em uma semana. Se nós tirarmos uma média dessas palavras, dá em torno de 27 palavras por dia. Isso é uma quantidade excelente para o seu aprendizado do idioma. Então, é por isso que é importante você estudar esse conteúdo que eu estou passando e, principalmente, repetir esse conteúdo para que cada vez mais essa palavra passe tanto pelo seu listening quanto pela sua cabeça, e aí você consiga fixá-la melhor e entendê-la melhor. E para aqueles que estão apressados, eu vou colocar no começo do vídeo o minuto em que começa a aula, que aí a pessoa, caso não queira assistir todas essas apresentações, esses avisos que eu estou passando, ela vai direto para a aula. É claro que esses avisos são importantes porque eles compõem a aula, mas para quem tiver com muita pressa, eu vou colocar lá o tempo certinho que começa a aula. Bom,
Vocês devem ouvir o áudio e até nessa semana, né, entre uma aula e outra, até que vocês tenham pelo menos aí uns 80% do entendimento do que está sendo dito, tá? E aí por que não 100%? Porque pode ser que existam essas palavras que eu comentei agora há pouco, né, palavras que vocês não consigam entender mesmo. E para que elas não prendam vocês no desenvolvimento, ou seja, na continuação das outras aulas, anota essas palavras, deixa elas no canto, em algum outro momento vocês voltam e estudam elas novamente. E aí, depois dessa aula, eu vou passar um material para o e-mail, para o canal do Telegram, e vocês sempre escutem os áudios das aulas anteriores também, né, para que reforce ainda mais e você pratique ainda mais o que está sendo dito. Se existe alguma palavra que você não entenda, go ahead, siga em frente. Tá? Não se prenda, lembra das âncoras? Não se prenda a uma palavra. Vamos pegar aqui o hydrostatic, por exemplo. Não teve cristão que fizesse eu entender essa palavra e não adianta, não dá, eu vou... Não insiste nela. Em algum outro momento, não vai ser aquela aula 01, não vai ser o único vídeo que eu vou fazer sobre extintor. Então, em algum outro momento eu posso utilizar essa palavra de novo e aí o seu cérebro vai estar mais acostumado, ele vai estar mais refinado, o idioma não vai ser tão estranho para ele. Pode ser que aí, nesse momento, você consiga entender melhor essa palavra. Beleza? Se não entender mesmo, aí coloca lá nos comentários, Neto, essa palavra não teve quem fizesse eu entendê-la. E aí me ajuda aí como é que pronuncia. Aí eu pego a transcrição, coloco, posso fazer até um vídeo só sobre essas palavras que vocês não entenderem mesmo. Bom, então nesse momento nós vamos entrar em modo aula. Lembrando que os vídeos são longos, então foco total, sem distrações nessa aula. Tá? Então separe um tempo para que vocês possam assisti-la e façam as anotações daquilo que vocês acharem importante. E é isso, vamos começar a nossa aula. Lembrando que eu vou colocar o vídeo para que vocês possam escutar o áudio novamente. Eu vou separar 1 minuto, a gente escuta todo o áudio, faz todo o estudo de texto, depois eu libero o vídeo de mais 1 minuto e a gente faz novamente o texto e no final a gente escuta todo o vídeo para verificar o quanto foi que a gente conseguiu melhorar nossa percepção, nosso entendimento. Hey, here's another safety tip from Vivid Learning Systems. My name is Chris, and I'm here to share some knowledge and help you connect workers with safety. Ergonomics. We've all heard that word before, but what does it really mean? Well, ergonomics is a science that deals with designing the work environment to reduce stress and injuries associated with the overuse of muscles. Did you know that 1.5 million workplace injuries are reported each year and that nearly half are attributed to poor ergonomics? Any worker with repetitive physical tasks is thought to be susceptible for ergonomic injuries. Ergonomics aim to make the job fit the person, not the other way around. Bom, então vamos começar o nosso estudo de texto com áudio. Só para que vocês tenham uma noção do que vai ser falado hoje, né? Nosso tema, como vocês puderam perceber, é ergonomia. Então, nesse vídeo, ele fala um pouco sobre o conceito de ergonomia, o objetivo, e aí ele dá dicas tanto de ergonomia aplicada no escritório, quanto aplicada na operação mesmo, né? No operacional. Certo? Então, vamos começar. Hey, here's another safety tip from Vivid Learning Systems. Hey, aqui está outra dica de segurança da Vivid Sistemas de Aprendizagem, né? Que é aquele canal que eu comentei para vocês no primeiro vídeo. E aí ele continua. My name is Chris and I'm here to share some knowledge. Então, meu nome é Chris e eu estou aqui para compartilhar algum conhecimento. Então ele começa falando no here is, né? Here is, que é a contração de here is. Acho que está bem claro para vocês o que é a contração e qual é a utilização do apóstrofo. Eu apenas vou colocar quando for algumas palavras que eu não lembrar que eu falei na última aula. Tá? Então pode ser que eu repita uma palavra ou outra, mas a ideia é que eu reduza cada vez mais isso, porque obviamente nós já aprendemos, né? Então,
My name is Chris and I'm here to share some knowledge. Meu nome é Chris, eu estou aqui para compartilhar algum conhecimento. Aqui não tem mistério, né? Meu nome é Chris e eu estou aqui para compartilhar algum conhecimento. And help you connect workers with safety. Então, e ajudá-lo, and help you connect workers with safety. Então, também aqui não tem muito mistério. Help you, ajudar você, né? Ou ajudá-lo a conectar trabalhadores com segurança. Depois ele continua. Ergonomics, we've all heard that word before. Né? Ergonomia, todos nós já ouvimos essa palavra antes. Esse we've all heard, se nós formos traduzir ao pé da letra, ficaria nós temos todos ouvido essa palavra antes. Então, de novo, né, tradução literal não é o caminho, nem sempre, né? A maioria das vezes nós temos que ter uma tradução de entendimento, né? Então, we've all heard, nós, como eu traduzi, né? Todos nós já ouvimos. We've all heard, todos nós já ouvimos, né? Então, nada de ficar nós temos todo ouvido, não. We've all heard, todos nós já ouvimos, ok? E ele continua. But what does it really mean? Então, mas o que isso realmente significa? Então, o does it é a forma, nesse caso o does, ele está sendo utilizado como um verbo auxiliar. O to do é o verbo fazer. Tá? Quando o do ou does ele vem antes do pronome, ele é utilizado como um verbo para fazer uma pergunta. Então, por exemplo, do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? E aí existe duas formas de responder. A primeira, que é como a gente aprende, a resposta curta. Yes, I do. E a segunda é a resposta longa. Yes, I do speak English. Né? Vou até colocar o contrário assim. A resposta longa e a resposta curta, né? Então, do you speak English? Yes, I do speak English. Ou yes, I do. Antigamente eu fazia uma associação de que o do só era utilizado na hora de responder quando alguém me perguntava com o do. Então, se uma pessoa fizesse uma pergunta assim, do you speak English? Eu poderia usar o yes, I do. Só que muitas vezes, em alguma frase que não está sendo utilizado o do na hora de comentar ou na hora de perguntar alguma coisa, as pessoas respondem, elas usam o do também para responder. Então nem sempre tem essa associação. Do you alguma coisa, yes I do, ou no I don't, por exemplo. Então o do ele acaba sendo utilizado para dar essas respostas simples, né? Essas respostas curtas, na verdade. Então, na hora de nós conjugarmos a utilização do do, né? Nós utilizamos assim: I do, you do, he, she, it does, we do, you do, they do. Deixa eu só quebrar aqui para ficar mais fácil, né? Does, it does, né? Então, I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Então, na hora de fazer perguntas, do you speak English? Na hora, aí, quando você for responder, uma resposta curta, yes, I do, uma resposta longa, yes, I do speak English, né? Então, quando ele fala assim, what does it? Né? Então, o que ele está fazendo uma pergunta, né? O que ele, né? O que a ergonomia realmente significa? O que essa palavra ergonomia realmente significa, né? But what does it really mean? É claro que eu estou fazendo uma explicação para vocês, a parte de gramática, mas é importante que vocês peguem essa frase, what does it, e quando se referir a um objeto, uma coisa, utilize o it, né? Se não fosse qualquer outra coisa, né? Fosse uma pessoa, teria que utilizar o pronome, né? Mas que vocês entendam que what does it, o que isso, né? O que, fazendo uma pergunta, né? What does it really mean? O que isso realmente significa? Beleza? Então, e aí depois ele continua.
Well, ergonomics is a science that deals. Então, bem, ou então, ergonomia é uma ciência que lida, né, that deals with designing the work environment to reduce. Então, com o desenvolvimento, com o projeto, com a criação. A gente utiliza muito design já numa... A gente não traduz ele para o português, né? A gente já incorporou ele no nosso dia a dia, meio que no nosso idioma, né? Mas se nós fôssemos traduzir a palavra design tem a ver com projetar, com desenvolver, com criar, né? Então, with designing the work environment to reduce, com o projetar o ambiente de trabalho para reduzir, to reduce, né? Stress and injuries associated with the overuse muscles, né? Então, estresse e lesões associadas ao uso excessivo de músculos. E aí, bom, stress and injuries, né, sem mistério para duas palavras, pode ser que sejam palavras novas para vocês, mas na hora de traduzir não tem mistério nenhum. Associated with the overuse muscles. Tá. Então, associados, se fosse uma tradução literal, associado ou associadas com o uso, né, de músculo, com o uso músculos, né? E aí, na hora de nós traduzirmos para uma forma que a gente consiga entender ou até explicar, associadas ao uso excessivo de músculos. Por que eu coloquei eu sublinhei esse de, essa preposição de? Porque tanto aqui quanto aqui no A, vocês vão perceber ao longo das aulas que em inglês não se usa tantas preposições ou artigos ou qualquer outra partícula que ajude a conectar palavras quanto nós utilizamos em português. Em português a gente faz muito isso, né? Ajudar a alguma coisa, excessivo de alguma coisa. Nós usamos essa preposição para conectar as duas palavras. Em inglês não é utilizado assim. Então, quando você lê and help you connect, você automaticamente já vai entender que é ajudar você a alguma coisa, a conectar no caso, né? E aqui é a mesma coisa do overuse. No caso do overuse muscles, o uso, né, associado, na verdade, ao uso excessivo. Uso excessivo de quê? De músculos. Então, quando a gente traduz para o português, a gente coloca as preposições, ou artigos, ou qualquer outra coisa que conecte, mas na hora de escrever em inglês, não seria necessário colocar assim, por exemplo, associated with the overuse of muscles, né? Não seria obrigatório colocar esse of, por exemplo, né? Esse of, né? que é o of, né? Que eu expliquei na última aula, se pronuncia of. Então, não seria necessário colocar esse overuse of muscles, né? É claro que vocês vão ver várias expressões que sim é colocado o of, que na verdade ele significa de, né? Mas nem sempre é obrigatório, né? E em que momento que vocês vão entender quando é obrigatório e quando não é? Estudando as sentenças. Quanto mais sentenças a gente aprender, mais fácil fica saber quando utilizar ou não preposição, artigo, etc. Beleza? E aí depois ele continua. Did you know that 1.5 million workplace injuries are reported each year? Então, lembra do verbo auxiliar, do do? O passado dele é did. Então, did you know? Você sabia, né? E aí o know, to know, como eu tinha explicado na primeira aula, é saber. E quando você utiliza o did know, ele vai para o passado, que fica sabia, né? Did you know that 1.5 million workplace injuries are reported each year? Então, esse reported, vocês vão encontrar duas formas de pronunciar ele. Tanto um reported quanto um tanto um reported quanto um reported.
Então, tanto reported quanto reported estão corretos na hora de pronunciar. Each, cada, né? Inclusive no primeiro texto também tinha um each, que era o each fire extinguisher, ou each year também, eu não lembro agora, mas tinha lá essa utilização dessa palavra. E o year, que é ano, não tem mistério aí. E aí depois ele continua, né? And that nearly half are attributed to the poor ergonomics, né? E que quase a metade, né? E que quase a metade é atribuída à baixa ergonomia, né? Então, quando ele fala assim, poor ergonomics, o poor, ergonomics a gente já sabe o que significa, mas o poor, em tradução literal, quer dizer pobre. Nesse caso, ele está dizendo a uma ergonomia fraca, uma ergonomia frágil, ou eu traduzi como baixa ergonomia, né? Uma ergonomia que não é realmente segura, que não dá, que não está devidamente adequada à pessoa que está fazendo a utilização dela, né? Então, quando vocês verem a palavra poor, ela significa pobre. Quando ela estiver associada com alguma coisa, quer dizer frágil, baixa, pobre também, né? E assim sucessivamente. Repetitive. Só lembrando que o... Onde que está o repetitive? Repetitive. Ah, tá. E aí depois ele continua, né? Any worker with repetitive physical tasks. Então, essa palavra, que é o repetitivo, e a gente utiliza muito a ergonomia, ela segue a mesma linha do reported. Então, vocês vão ver tanto repetitive quanto repetitive. Repetitive quanto repetitive. Então vocês vão encontrar provavelmente a pronúncia dessas três formas. Ambas estão corretas. Na tradução fonética dessa palavra, nós temos o mesmo do the, que é o artigo, né? Artigo definido, tanto masculino quanto feminino. Então, poderia ser algo como repetitive, mas é bem comum também nós escutarmos um repetitive, né? Mas se nós fôssemos utilizar a tradução realmente fonética da palavra, seria repetitive, ok? Physical tasks, tarefas físicas, beleza, aqui sem mistério. Bom, depois ele continua, né? Any worker with repetitive physical tasks is thought to be susceptible for ergonomic injuries. Então, o is thought to be, ou como ele fala, né, thought to be, significa é considerado, né? Então essa expressão is thought to be é considerado, tá? Susceptible, então susceptible, eu até separei aqui a transcrição fonética, susceptible, para ficar bem mais fácil de pronunciar, né? Então e o P ele não é pronunciado, mas você dá uma pausa, então fica susceptible. Então você não pronuncia o P, não é susceptible ou susceptible, mas você dá uma pausa na hora de falar entre o S e o T. Então susceptible, e aí você consegue pronunciar essa palavra. O segredo é escutar over and over and over and over, né? Várias vezes, né? Então, à medida que você repete esse listening, essa escuta dessa palavra, fica muito mais fácil de ter um pleno entendimento dela. Quanto tempo a gente está tendo aqui? 50 minutos. Vai ser mais rápido essa aula. Então, susceptible for
ergonomic injuries. Então, for ergonomic injuries. E aí depois ele continuou. Ergonomics aim to make the job fit the person, not the other way around. Então, a ergonomia, e aí não sei se vocês vão perceber, mas tanto o ergonomic, ele se refere como ergonômico quanto ergonomia, tá? Então acaba utilizando para essas duas palavras o ergonomics. Eu no site do Oxford Learning Dictionary eu não achei o termo ergonomy com um Y no final, né? Ergonomy. Eu não achei, não encontrado. E eu até pensei que essa palavra não existia em inglês. Mas quando eu entrei no outro site do Lingui, que eu vou recomendar para vocês, apareceu lá o termo ergonomia, tá? Mas tanto é que eu sempre associei ergonomia com ergonomia e ergonomic com ergonômico, ou ergonômicas, né? Ou ergonômica. Mas nesse caso ele utilizou o termo, a palavra ergonomic, na verdade ergonomic, tanto para ergonomia quanto para ergonômico, beleza? Também só título de informação. Então a ergonomia ela visa, né, ela tem como objetivo, ela tem como propósito tornar o trabalho adequado à pessoa, né? Então aim, que inclusive aim também é utilizado em mirar, alguma coisa nesse sentido, aim the target, mire no alvo. Ou seja, ela visa, né, ela tem esse objetivo de adequar, né, ou seja, make the job fit the person, né? Então, adequar o trabalho adequado à pessoa, né? Desculpa, tornar o trabalho adequado à pessoa. Make the job, ou make no sentido de tornar, né? Não de fazer, mas no entendimento seria a mesma coisa, mas esse make seria um tornar. Então, make the job fit the person, not the other way around. Então, tornar o trabalho adequado à pessoa. Então, imagina que isso aqui é o trabalho, isso aqui é a pessoa. A ergonomia, ela tem que se adequar à pessoa e não ao contrário, né? Not the other way around. Not the other way around. Então, e aí de novo, né? Se nós fôssemos se nós não tivéssemos fazendo esses estudos, e vocês, quem tem um nível do básico para cima, e acaba adquirindo esse vício, né? Not the other way around seria não o outro caminho contrário, né? Então a pessoa, quando for ler, ela fica tão com esse vício de fazer tradução literal, que ela acaba não o outro way, então pega a expressão not the other way around e simplesmente traduz como não o contrário, não o inverso, né? Então, not the other way around, não o contrário, apenas isso, não o contrário, né? Então fica bem mais fácil, not the other way around, não o contrário. E isso ajuda você no seu, como eu falei no começo do vídeo, no desenvolvimento do seu pensar, do seu thinking in English, no seu pensar em inglês, né? Quando você para de traduzir literalmente a palavra e quando você simplesmente lê ergonomics aim to make the job fit the person, not the other way around. Ah, tá, entendi. Então já não precisa nem traduzir literalmente. Eu já entendi que a ergonomia ela tem como objetivo adequar o trabalho à pessoa, não o contrário. Então, simples assim. Beleza? E aí nós vamos ouvir o vídeo agora de novo e compararmos a primeira com essa segunda vez e verificar se o entendimento do que o rapaz está falando, o Chris, ele aumentou agora, né? Nosso entendimento, no caso. Hey, here's another safety tip from Vivid Learning Systems. My name is Chris, and I'm here to share some knowledge and help you connect workers with safety. Ergonomics. We've all heard that word before, but what does it really mean?
Well, ergonomics is a science that deals with designing the work environment to reduce stress and injuries associated with the overuse of muscles. Did you know that 1.5 million workplace injuries are reported each year and that nearly half are attributed to poor ergonomics? Any worker with repetitive physical tasks is thought to be susceptible for ergonomic injuries. Ergonomics aim to make the job fit the person, not the other way around. So that... E aí, aumentou o entendimento de vocês? Pessoal, mesmo que você que esteja assistindo esse vídeo não entenda nada, seja zero, nem verbo to be você saiba, é impossível, escute o que eu estou te falando, é impossível você não entender fazendo acompanhamento com o texto. Não tem como. Você pode não entender 100%, mas é impossível você não entender nada desse texto. Você começa a entender, a não ser, claro, que você não sabe ler, mas eu acho que não é o caso, né? Então, se você sabe ler, é impossível você não entender nada desse texto. E aí, a diferença entre nós e uma criança, e olha que a criança não sabe nem ler, ela está só ouvindo, e aí em algum momento, é igual a gente assistindo a TV lá da China que eu comentei, né? Então, de tanta gente apontar que, né, aquilo é aquilo, aí ela acaba associando que cadeira é cadeira, por exemplo, aí realmente ela associa e começa a chamar aquilo de cadeira. Mas nós não conversamos necessariamente, nós vamos falando algumas palavras e aí elas vão associando aquela palavra àquele objeto, àquela coisa, né? A nossa vantagem, a sua vantagem de que no caso está aprendendo o idioma, é que você já tem um texto para pular essa etapa. Então você, por exemplo, viu lá vou pegar uma palavra bem fácil, né? O ergonomics. Então, tá aqui, ó, o cara falou ergonomics, eu estou lendo ergonomics, pronto, já entendi. Da próxima vez que eu rodar o vídeo e eu prestar atenção quando ele falar ergonomics, eu já vou capturar essa palavra na hora, porque eu já fiz o estudo de texto com áudio. Pessoal, essa técnica de estudo de texto com áudio eu apliquei em outros 4 idiomas que eu já estudei. Então, eu vou contar isso em outro vídeo, mas eu já estudei japonês, coreano, alemão e espanhol. E eu não falo nenhum dos 4 idiomas, eu só comecei os estudos, e aí, enfim, longa história, mas essa técnica, ela te ajuda a estudar qualquer idioma, beleza? Bom, então nós já fizemos o primeiro minuto desse estudo de texto com áudio, agora eu vou rodar o restante, né, mais um minuto e pouquinho aí, e depois a gente faz o estudo de texto e aí bota o vídeo para rodar de novo. Poses the question. So that poses the question. How do I go about being more ergonomic? Your workstation should accommodate the full range of motions you need to do your job. Avoid awkward postures which put strain on joints. Improve work processes to reduce unnecessary reaching and lifting. If you will be standing for long periods of time, use anti-fatigue floor mats. Adjust the height of work tables. If you are sitting for extended periods of time, adjust chairs so that you have proper leg and back support. Make sure there is enough space for your knees and feet, with your feet flat on the ground and your knees at a 90-degree angle. If you are using a computer, make sure that the point about 2 or 3 inches down from the top of the monitor casing is at eye level. You also want the monitor to be about an arm's length away from where you're sitting. It's important to make sure that your elbows are at a 90-degree angle, with your wrists parallel to the floor and resting on a desk. Use hand tools designed to reduce ergonomic risk factors. Reduce the frequency, duration, and severity of exposure to elements that may cause stress. Take rest breaks to interrupt ongoing repetitive movements. Until next time, stay positive and stay safe. Beleza? Uma dica. Digamos que tem alguma palavra ou alguma frase que você não esteja entendendo muito bem, né? Vamos pegar essa frase final aqui dele. Movements. Until next time, stay positive and stay safe. Então, stay positive and stay safe. Eu não entendi muito bem, o cara está falando muito rápido e tal. O que vocês podem fazer caso vocês estejam utilizando esse programa, né, que é o VLC? Eu não sei se em outros programas possui, mas é interessante vocês procurarem essa função, né? Então, por exemplo, aqui
Então antes do stay, eu venho aqui nessa opção. Isso aqui está nas funções avançadas. Vocês vão em ferramentas e aí aparece funções avançadas, que no caso é capturar, gravar, e tem essa função aqui que é repetir de um ponto a outro, né? Então então eu marquei o início, onde eu queria que quando ele terminasse ele voltasse, né? E depois eu marquei o final. Então ele fica repetindo só essa frase. Stay positive and stay safe. Next time, stay positive and stay safe. Next time, stay positive and stay safe. Beleza? Assim vocês conseguem isolar. Além de fazer a repetição desse áudio, vocês conseguem isolar apenas a frase. Tanto no computador quanto no celular, vocês conseguem fazer isso. Isso faz com que você tenha um entendimento ainda melhor daquela expressão que ele tá falando. Beleza? Bom, então vamos minimizar. Então, beleza. Então ele continua. So that poses the question: how do I go about being more ergonomic? De modo que coloca a questão. Poses the question. How do I go about being more ergonomic? Então, como eu faço? O go about é um phrasal verb. Então, deixa eu só executar, empreender, realizar, proceder. Então, o go about é um phrasal verb que quer dizer fazer, executar, empreender, realizar, proceder. Tá? Então, how do I, lembra de novo o verbo auxiliar? How do I go about being more ergonomic? Então, como eu faço, e aí o being ele está aplicado como para ser, né? Mais ergonômico. Né? E aí ele continua. Your workstations should accommodate the full range. Suas estações de trabalho, workstations significa estações de trabalho, devem acomodar. E aí eu separei esse full range, todo o alcance. Esse range, ele quer dizer alcance, mas ele pode ser traduzido como range, né? O range é um ponto a outro. Então imaginem assim, a nossa estação de trabalho, a nossa interface de trabalho, ela tem um alcance, né? De um ponto para o outro. Então a minha estação de trabalho, ou seja, o local onde eu pego peça, onde eu faço a minha montagem, onde eu coloco, ou armazeno o material, ou deposito o material que já foi processado, ele tem que acomodar todo esse range, toda essa área. E aí eles é traduzido como alcance, mas esse alcance nesse sentido, né? Não é de alcançar. Na verdade mas eu vou já explicar uma outra diferença que nós temos para alcançar. Então, toda essa área que é a minha área de trabalho é o meu range, né? É a minha área de alcance, é o meu range. Então, esse full range é toda essa área de alcance. Então, as suas estações de trabalho devem acomodar todo esse alcance, né? The full range motions you need to do your job. Todos esses movimentos, todo esse alcance de movimentos que você precisa para fazer o seu trabalho. Então, tem uma ferramenta ergonômica, inclusive, que ela tem um gráfico, ela tem um esquema, na verdade, que mostra isso. Ou seja, se os meus movimentos eles estão out of this range, né? Eles estão fora desse range, fora desse alcance, eu acabo tendo aí um prejuízo, né? Eu posso prejudicar o meu corpo por conta de estar fora desse alcance, né? Então, a estação de trabalho precisa estar tudo acomodado, né? Tanto é que existe uma metodologia de trabalho chamada WCM, que um dos pilares do WCM é justamente isso, essas adequações do posto de trabalho. Né? Então, tudo tem que estar adequado próximo de mim, para que eu não faça esses alcances fora e eu acabe prejudicando a minha postura. Né? Então, e a ideia desses que ele fala, né? Motions you need to do your job, avoid awkward postures which put strains on joints. Então, avoid
awkward. Awkward significa alguma coisa estranho, né? No caso, a tradução literal é estranho, eu traduzi como desconfortável. Avoid awkward postures. Então, evitar posturas estranhas, desconfortáveis, né? Que pressionem as articulações. Então, por exemplo, nessa minha estação de trabalho, eu preciso ter como é que eu posso traduzir? Eu preciso ter adequações, elementos que evitem com que as posturas da minha mão, dos meus braços e tal, não sejam awkward, né? Não sejam estranhas, não sejam desconfortáveis, que pressionem as minhas articulações. Então, um exemplo clássico que nós temos é de escritório. Né? Então, se a minha estação de trabalho ela faz uma pressão no meu nervo mediano, né? Então eu posso desencadear uma inflamação e ter um problema, né? Como a síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Então eu preciso ter uma adequação que evite essa postura desconfortável. Então eu estou trabalhando, estou digitando e aí está o dia inteiro pressionando essa minha região do punho. Então pode gerar um problema, um risco ergonômico para mim. Tá? Então a minha estação de trabalho as suas estações de trabalho devem acomodar todo o alcance de movimentos que você precisa fazer para o seu trabalho e evitar posturas estranhas, desconfortáveis que pressionem as suas articulações. Então, avoid awkward, né, um tom estranho, desconfortável, postures which put strains on joints, que pressione as suas articulações, que faça pressão nessas articulações. Beleza? Então, improve work processes to reduce unnecessary reaching and lifting. E aí lembra que eu falei do alcance? Então nós temos uma outra palavra para alcance, que é o reach. To reach é alcançar. Quando ele fala assim, melhorar os processos de trabalho para reduzir o alcance e o levantamento desnecessário. Então, esse alcance, no caso, é quando eu preciso alcançar alguma coisa. Então, é um outro contexto de quando eu falo do meu alcance. Né? Então, esse reaching é pegar alguma coisa que está em um outro nível, por exemplo. Né? Reaching something, eu preciso pegar alguma coisa. Então, eu preciso melhorar os processos de trabalho para reduzir esse alcance. Ou seja, que a linha do meu ombro, o meu braço não esteja tão acima do nível do meu ombro, ou de repente nem esteja acima do nível do meu ombro. Né? Eu preciso melhorar os processos de trabalho para que esse reaching esteja no nível mais neutro, nível que não me prejudique tanto, ou nem me prejudique. Né? E unnecessary lifting, né? Então, levantamentos desnecessários, carregamento de caixa, transporte de algum material pesado, algum levantamento desnecessário também precisa ser melhorado, precisa ser colocado ali algum dispositivo ergonômico para que evite esse lifting, esse carregamento, tá certo? E aí ele continua. If you be standing, deixa eu ver, então nós temos aqui o range, que é o alcançar, ou range, né? E nós temos o reaching, que é o alcançar também. Então, só para que nós possamos fixar bem a diferença entre os dois alcances, né? Um é alcançar de pegar alguma coisa e o outro é o alcance da minha interface de trabalho. Beleza? E aí, que mais? Tá. E aí ele continua. If you be standing for long periods of time, use anti-fatigue então ele continua. If you be standing for long periods of time, use anti-fatigue floor mats. Se você permanecer em pé, então aqui ele está usando o futuro, né? Se você ficar, o be standing é permanecer em pé. Se você permanecer em pé por longos períodos de tempo, né? Periods of time, por longo período de tempo, talvez essa tradução, esse texto esteja errado, mas por longo período de tempo, use anti-fatigue floor mats.
Então, também não tem mistério, né? Tirando o be stand, né, que é permanecer em pé. Se fosse só be standing, seria permanece em pé. Quando ele coloca you will be standing, no caso, if you be standing, se você permanecer em pé. Beleza? Tem mais alguma coisa aqui? Se fosse apenas o be stand, seria algo como estar, ficar de pé. Ok? Então, if you be standing for long periods of time, use anti-fatigue floor mats. Aí depois ele continua. Adjust the height of work tables. Aí no caso, a área de escritório, né? Ajuste a altura das mesas de trabalho. Não sei se vocês já viram, mas algumas mesas possuem um ajuste mecânico. Eu já vi, já trabalhei em fábricas onde tinha um ajuste mecânico. Era um pino, a pessoa tirava e aí podia regular a altura. Mas eu conheço também mesas que são com ajustes elétricos. A pessoa tem um botãozinho lá, ela aperta e ela faz o ajuste da altura para que a pessoa, se tiver aí é uma questão de antropometria, né? Uma pessoa maior, uma menor, né? Faz o ajuste de acordo com o tamanho dela. Então, tranquilo, né? Adjust the height of work tables, ajuste a altura das mesas de trabalho. E aí ele fala, if you are sitting for extended periods of time, se você estiver sentado por longos períodos de tempo, tem mais alguma coisa aqui? Não, beleza. Então, se você estiver sentado por longos períodos de tempo, adjust chairs so that you have proper leg and back support. Ajuste as cadeiras para que você tenha, e aí o proper leg and back support é um suporte ou um apoio adequado às suas pernas e costas. Adjust chairs so that you have proper leg and back support. Então, aqui ajuste a cadeira, né, ou as cadeiras. E aí, de novo, né, aqui é a utilização do artigo. Em inglês, nem sempre vai colocar um artigo ou uma preposição para conectar as palavras, né? Mas em português, se a gente falar só ajuste cadeiras, fica um pouco estranho. Então, por isso que a gente fala, a gente coloca alguma coisa para conectar essas palavras. Então, ajuste as cadeiras para que você tenha proper leg and back support, né? Então, um apoio ou um suporte adequado para pernas e costas, né? Então, aqui de novo, a utilização para as pernas e costas, né? O i tudo bem foi colocado, mas o para as não foi, tá? Só para vocês entenderem, e aí estuda essa expressão, né? Proper leg and back support, beleza? Make sure there is enough space for your knees and feet. Verifique se, make sure there is enough space, um espaço suficiente para for your knees and feet, tá? Para seus joelhos e os pés. Lembra do know, que nós falamos na última aula, né, que nós não pronunciamos o K? Aqui é a mesma coisa. Então, joelhos, knees, joelhos. Então, esse K não é pronunciável também. Pode entrar. O que tá fazendo, garçom? Vem cá, aproveita e dá um tchau pro pessoal aqui na aula. Então, a minha ajudante. Oi. Oi, pessoal. E aí, tu vai falar inglês com eles também? Não sei falar Tu ainda. não sabe falar inglês ainda? Obrigada, garçom, aceitar. Tá bom, deixa o papai trabalhar agora. Depois a gente começa. Tá, filha, vai. E não faz cappuccino. Beleza, vamos continuar. Onde é que eu tava? Sim, knees é o plural de joelhos. E aí, feet já é o plural.
a palavra já está no plural, é pés. O singular de feet é foot, pé, tá? Então, make sure there's enough space for your knees and feet verifique se há espaço suficiente para joelhos e pés. Knees, joelhos, feet é pé, pés, né? Foot é pé, beleza? With your feet flat on the ground and, então com os seus pés apoiados, flat on the ground, apoiados no chão, né? And your knees at a 90-degree angle, então os seus joelhos em um ângulo de 90 graus. Então o seu assento precisa estar ajustado para que os seus pés fiquem apoiados no chão e o seu joelho esteja a um ângulo de 90 graus. Então a cadeira não pode estar muito baixa para que ele fique menor que 90 graus e nem muito alta para que ele fique maior que 90 graus. Então a cadeira tem que estar bem ajustada, com o pé apoiado no chão e o joelho esteja a 90 graus. Então, your knees at a 90-degree angle. Então, seus joelhos em um ângulo de 90 graus. Beleza? If you are using a computer, make sure that the point about to. Esse aqui eu vou ler inteiro porque ele foi bem complicado para eu entender e conseguir traduzir. Então ele fala assim: if you are using a computer or computer, make sure that the point about 2 or 3 inches down from the top of the monitor casing is at eye level. E aí foi, nossa, eu passei muito tempo, eu achei um outro arquivo que falasse disso para poder eu conseguir entender. Ele fala o seguinte: se você estiver usando o computador, aí beleza, verifique se o ponto está a cerca de 2 ou 3 polegadas, né, que dá mais ou menos 7, 8 centímetros, da parte superior da carenagem do monitor, esteja ao nível dos olhos. Ele quer dizer o seguinte, ele poderia ter falado de outro jeito que eu acho que seria mais fácil, mas é assim, do topo do monitor, né, que não é da tela, ou seja, da carenagem do monitor, precisa estar 2 ou 3 polegadas, e esse ponto tem que estar na altura dos olhos. E eu consegui descobrir isso porque eu achei um documento e eu separei até já para deixar no ponto, né? Então ele fala o seguinte, ó, a user's eye, os olhos do usuário devem estar numa linha em que esse ponto da tela esteja 2 a 3 polegadas abaixo do topo do monitor, da monitor casing, ó. Not the screen, não da tela, mas do topo do monitor. Então, a altura do nível dos meus olhos precisa bater em um ponto que esteja 2 ou 3 polegadas abaixo do topo do monitor. Então, a minha cadeira tem que estar ajustada para que esse nível da linha dos meus olhos esteja configurado dessa forma, né? Esteja setado dessa forma, de 2 a 3 polegadas abaixo do topo do monitor. Beleza? Então, se você estiver no computador, verifique se o ponto está a cerca de 2 ou 3 polegadas da parte superior ao nível dos olhos, né? E aí ele continua, né? You also want the monitor to be about an arm's length away from where you're sitting. Beleza. Essa aqui, apesar de ser grande, mas é bem mais fácil de entender. Então, você também quer que o monitor to be esteja no monitor. About significa, apesar de... Tem várias traduções para o about, mas nesse caso, ele se refere em torno de, aproximadamente. Eu deixei entre parênteses para que a gente pudesse separar e explicar uma coisa da outra. Então, about an arm's length away. Por isso que está em torno de aproximadamente. A uma distância de um braço de onde você está sentado. Então, eu estou sentado aqui. Deixa eu ver aqui mesmo. Então, eu estou sentado aqui. O monitor ele tem que estar aproximadamente a distância de um braço de onde eu estou sentado. Beleza? To be about an arm's length away. Então, a distância ou afastado de um braço de distância, né? Mais ou menos. De onde, from where you're sitting, né? De onde você está sentado.
E aí depois ele fala: It's important to make sure that your elbows are at a 90-degree angle. É importante garantir que os cotovelos, né, os seus cotovelos estejam em um ângulo de 90 graus, né, para evitar também uma elevação dos ombros. Então, se a cadeira estiver muito baixa e a mesa estiver alta, eu vou acabar, deixa eu ver se aparece, eu vou acabar elevando os meus ombros também, posso me prejudicar. Então, o cotovelo também tem que estar numa altura de 90 graus. With your wrists parallel to the floor and rest on a desk. Então, os seus pulsos, eles precisam estar paralelos ao chão. Então, se você tiver um apoio ou tiver uma posição muito awkward, né? Lembra do awkward, muito desconfortável, your wrists, né? Os seus punhos, eles podem ficar perpendicular ao chão, e eles não podem ficar paralelo ao chão, né? Apoiados em uma mesa, resting on a desk, né? Esse resting, to rest é descansar, né? Então o verbo to rest é descansar, né? Nesse caso tá com apoiar, beleza? Resting on a desk, cadê? Resting on a desk, né? Apoiados em uma mesa. Depois ele fala: use hand tools designed to reduce ergonomic risk factors. De novo o design, né? Então use ferramentas manuais projetadas para reduzir fatores de risco ergonômicos, né? Então, nessa parte do vídeo é a hora que ele mostra aquela parafusadeira. Então a ferramenta ela está projetada para que eu não tenha um desvio, tanto radial quanto lunar do meu punho, né? Então, se eu fosse utilizar aquela parafusadeira em L, eu teria um desvio, aparece no vídeo, um desvio claro do meu punho, né? Então ele fala para usar ferramentas adequadas para que eu evite, qualquer desvio do meu punho na hora que eu estiver fazendo a minha atividade. Então, depois que ele fala das ferramentas manuais desenvolvidas, projetadas para reduzir riscos ergonômicos, ele fala o seguinte: reduce the frequency, duration and severity of exposure to elements that may cause stress. Então, reduza ou reduzir a duração da frequência e a gravidade da exposição aos elementos que podem causar estresse, né? Então, também está bem batendo, né, o inglês com a tradução. Então, reduzir a duração da frequência e a gravidade da exposição aos elementos ou dos elementos que podem causar estresse. E aí depois ele fala take rest breaks, né? Aí o rest breaks é pausas, descansos, né? Tanto é que take a break ou have a break ter uma pausa. Break significa quebrar, mas uma outra utilização para a palavra break é bora dar um break, né? Bora dar uma pausa, bora descansar um pouco. Então, take rest breaks, né? Dê uma pausa, faça uma pausa, dê um descanso. To interrupt ongoing repetitive movements, para interromper os movimentos repetitivos em andamento, e aí você conseguir fazer uma recuperação do seu corpo, né? E aí ele finaliza: until next time, né? Until next time, até a próxima vez. E termina com um stay positive and stay safe. O positive é a mesma regra do repetitive e do reported. Então, stay positive ou stay positive também é uma outra forma de pronunciar a palavra, and stay safe. Aqui eu traduzi de forma diferente o stay, né? Então nós vemos aqui primeiro um stay positive, numa tradução literal ficaria fique positivo. Só que em português a gente não fala fique positivo, a gente fala mantenha-se positivo, né? Se fôssemos traduzir. E depois e aí sim, né? Fique seguro, stay safe, fique em segurança. E com isso nós terminamos a nossa segunda aula
de inglês técnico com o tema de ergonomia. Peguem esse material, revisem tudo que está traduzido, escutem o áudio várias e várias vezes, de preferência todos os dias. Então, utilizem momentos para quem vai de rota para o trabalho, coloca no fone de ouvido, bota no celular o áudio, vai escutando, bota para repetir e vai escutando a viagem toda na rota. Na hora do almoço, escuta o áudio com um texto já, dá uma estudada. Na hora que estiver voltando para casa, escuta de novo na rota, e assim você vai criando, na verdade, oportunidades de estudar inglês, tá? E aí, separem as palavras que vocês não entenderem, pesquisem em outros locais, entrem no nosso grupo do Telegram para receber o material ou receber por e-mail, e qualquer dúvida, qualquer termo que vocês não entendam, que vocês não tenham total compreensão, manda lá no grupo que a gente explica melhor o que significa e tal. Eu vou colocar aqui o vídeo de novo para a gente escutar agora a parte final e compararmos se o nosso entendimento melhorou do que da primeira vez que nós escutamos. To accommodate the full range of motions you need to do your job. Avoid awkward postures which put strain on joints. Improve work processes to reduce unnecessary reaching and lifting. If you will be standing for long periods of time, use anti-fatigue floor mats. Adjust the height of work tables. If you are sitting for extended periods of time, adjust chairs so that you have proper leg and back support. Make sure there is enough space for your knees and feet, with your feet flat on the ground and your knees at a 90-degree angle. If you are using a computer, make sure that the point about 2 or 3 inches down from the top of the monitor casing is at eye level. You also want the monitor to be about an arm's length away from where you're sitting. It's important to make sure that your elbows are at a 90-degree angle, with your wrists parallel to the floor and resting on a desk. Use hand tools designed to reduce ergonomic risk factors. Reduce the frequency, duration, and severity of exposure to elements that may cause stress. Take rest breaks to interrupt ongoing repetitive movements. Until next time, stay positive and stay safe. Until next time, stay positive and stay safe. Bom, só voltando aqui para o minuto e 40 aqui, ó. Então, aquela explicação que eu falei para vocês sobre o ponto de visão, né? Então, vocês podem perceber na seta, poderia ter colocado também uma visão de frente, mas tudo bem. A seta aponta para onde a altura dos olhos tem que estar. E essa distância entre esse ponto e o monitor case, né, que é a borda do monitor, deve ser de 2 a 3 polegadas, que está em torno de 7 a 8 centímetros, se não me falha a memória. Beleza? Lembrando, pessoal, que o nosso objetivo aqui não é pronúncia, nosso objetivo aqui não é a leitura perfeita, enfim. O nosso objetivo principal é o listening, é a gente conseguir entender 80%, quiçá até 100% do que o locutor está falando. Então, se alguém tiver no nível mais avançado, ok, e aí parte realmente para a pronúncia, para as palavras, vai para os detalhes, mas para aqueles que estão do nível, sei lá, intermediário para baixo, nosso foco é listening, tá? Em outras aulas, nós podemos sim praticar a pronúncia e sim praticar o speaking, que existem algumas técnicas que mesmo estudando sozinho, nós conseguimos treinar, né? Praticar. Mas o nosso objetivo nessas primeiras aulas, essas aulas iniciais, é praticar o listening. Então, o seu cérebro precisa estar completamente acostumado, ou o mais acostumado possível, com essas novas palavras, esses novos termos, essas novas pronúncias, e até o nosso A é A, em inglês é A, ou em outros momentos vai ser N. Então, o nosso cérebro também precisa estar acostumado que em alguns momentos o nosso A não vai ser A, vai ser E ou vai ser N, né?
O nosso U, em inglês, não é U, é you ou a. Então, quanto mais nós nos acostumarmos com isso, aí sim a nossa progressão ela começa realmente a acontecer. Beleza? E aí, agora de fato, né, nós finalizamos a nossa aula de estudos de texto com áudio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero principalmente que vocês estejam gostando desse projeto. Por isso que o feedback de vocês ele é extremamente importante, né? Ainda que eu tenha que corrigir, né? Ou seja, não é necessário somente elogiar, mas Neto, eu gostaria, seria bacana se fizesse desse jeito, ou a gente escutasse o áudio com um intervalo de tempo menor. Enfim, sugestões estão abertas, principalmente as dificuldades de vocês. Então, as dificuldades que vocês tiverem de aprendizado do idioma, também comentem, mandem no privado, mandem no direct se for o caso. Mas é importante que essas aulas elas sejam fit, né? Elas sejam adequadas à necessidade de vocês e não o contrário, né? Não eu passar de um jeito que eu acho que é interessante, mas acabar não servindo para o aprendizado de vocês, tá? Então, principalmente quem tem dificuldade, tem uma série de questões, problemas com o inglês, enfim, âncoras, né? Marca lá, vai nos comentários, me procure em algum lugar que você consegue falar comigo e aí passar suas dificuldades e eu vou colocando soluções para essas dificuldades em cada aula que nós estivermos estudando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se curtiram esse vídeo, não esqueçam de comentar no YouTube, dê um joinha no vídeo, é muito importante para mim, como eu falei para vocês, isso é bem pouco para vocês, mas conta muito para mim e ajuda muito no andamento desse projeto. E não esqueçam de marcar as notificações clicando no sininho. Então toda vez que eu postar um vídeo novo, postar alguma coisa, vai aparecer para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, nos vemos até a próxima aula. Tchau!